Que Vida a Vida está de volta. E essa semana o Que Vida a Vida está numa pegada internacional. Rapaz, eu não pensei que eu fosse chegar nesse nível, mas Deus é bom o tempo todo. Nós estamos recebendo aqui o evangelista André Spelser. Eu não vou me arriscar a falar a pronúncia correta do nome dele, porque eu não vou gastar o meu inglês, né? Ele é de Johannesburg, na África do Sul. É um evangelista que está em missão aqui no Brasil. Ele vai compartilhar um pouco da sua história, da sua jornada, daquilo que ele viu da vida. E eu quero agradecer a Juliana Reis, que vai cumprir esse papel de ser a interlocução entre eu e o Andrés. Juliana, muito obrigado. Andrés, seja bem-vindo ao Que Vida a Vida. Juliana, diga a ele que ele está à vontade para cumprimentar os nossos telespectadores. Pastor, you can feel free to greeting our listeners. Yes, thank you very much for the invitation. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ, the Muito Messiah. obrigado pelo convite. Eu quero saudar todos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Andrés, evangelista Andrés, nós temos uma alegria de te receber aqui no nosso programa Que Vida a Vida. O nosso programa ele tem uma pegada, ele tem um hábito de nós abrirmos o nosso programa com uma máxima. Pastor, it for us is a joy, it's a pleasure to receive you here, and we used to talk about the program. Go ahead, Pastor. Vai em frente. Ok. Diga pra gente quem é André Spelser. Please tell us who is Pastor André Spelser. Thank you very much. My name is André Spelser. Muito obrigado. Meu nome é André Spelser. I'm a businessman and an evangelist. Eu sou um empresário e um evangelista. I've been married for 38 years. Eu tenho sido casado por 38 anos. I've got 2 daughters and 2 sons-in-law. Eu tenho 2 filhas, 2 genros. 4 grandchildren. Tenho 4 netas. And I always joke and say I've got a grandson, but he's got 4 legs. Eu também sempre brinco que eu também tenho um neto, mas ele tem 4 pernas. It is a little dog. É um cachorrinho. Diga para ele que esse costume já chegou em África do Sul também? In South Africa, it's like here, people are considering animals like children. Yes, they become like children in the house. Sim, lá também. Nós temos eles como filhos na casa. Não é diferente no Brasil. It's not different of what's happening here in Brazil. Yeah, that's good to hear. É bom ouvir. Yeah, people who love animals are good people. Pessoas que amam animais são boas pessoas. Isso é um princípio bíblico, né? This is a biblical principle. Yes, it is. Com certeza. Quem é o evangelista Andrés no sentido de fé? Você se conecta à fé adulto ou ainda enquanto criança? Como foi que você se conectou à fé em Jesus Cristo? Who is Pastor Andrew Spelser about faith? How did you connect with faith? It was young or adult? How everything started about faith in your life? Yes, I grew up in church, Sim, eu cresci na igreja. From a very young age, de uma idade muito nova, desde a tenra idade eu comecei a igreja. And when I was about 9 years old, e quando eu tinha 9 anos, I gave my life to Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus. Was a very emotional. Foi muito emocionante. I remember going home. Eu lembro eu indo para casa. And I was filled with God the Holy Spirit, and I was writing all sort of posters, writing, that I love Jesus. E eu estava cheio do Espírito Santo. E eu lembro que eu comecei a escrever pela casa que amava Jesus. Later, as a young man, e aí mais tarde, já como um jovem, I drifted a bit off. I'm sorry? I drifted off. In other words, I lost track. De alguma maneira, eu me desviei quando eu fiquei jovem, me afastei. But God never left me. Mas Deus nunca me deixou. And then God brought me back into the fold. E Deus me trouxe de volta para a fé. And many years ago, He gave us prophetic word. E mais tarde, Deus me deu uma palavra profética. About the ministry, that we've got today. A respeito desse ministério que nós temos exercido hoje. And I can just say that God uses ordinary people. E eu sempre digo que Deus usa pessoas comuns. To do extraordinary things. Para fazer coisas extraordinárias. Pastor Reinhard Bonnke. Pastor Reinhard Bonnke. I spent a little bit of time with him. Eu tive a oportunidade de estar um pouco ali com ele. He would sometimes say. E algumas vezes ele dizia. They refer to him as a naught. Eles referiam a ele como um norte. He said he was a zero. Ele falou que ele era o zero.
He said, but he heard about Jesus. Mas quando ele ouviu de Jesus, And Jesus is number one. e Jesus é o número 1, And the day when he accepted Jesus Eu as his disse- Savior, e quando ele recebeu Jesus como Salvador, the one came to stand before the zero. então é ele que era ali um 0, And that made him a 10. e Jesus agora apareceu como número 1 e That formou um is what 10. Jesus does for us. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. He takes us from zero Ele tira a gente do 0 and he makes us a 10. e ele leva a gente a 10. Evangelista Anders, você disse então dessa visão transcultural do Evangelho. You talk about this vision about intercultural, about gospel. Fala pra gente de uma experiência que você tenha vivido e que de fato era uma experiência bem distante da sua cultura e que te provocou algo, que te impactou. Talk to us, tell us about some experience you have lived, about the difference you are in some place, in this place were totally different about your culture, your language, the way you eat. Talk to us, tell us about one experience you lived like this. Yes, thank you very much. You know, I Sim, am muito Afrikaans obrigado. speaking. Nós somos falantes de uma língua que chama Afrikaners. And, you know, our culture, you know, we are friendly people. E na nossa cultura, nós somos um povo amigável. The country I come from, South Africa, Ali do lugar que eu vim da África do Sul, has got many languages. nós temos muitas línguas. And therefore, there are also different cultures. E lá também existem diferentes culturas. Because every language has got their own ways of doing things. Então, cada língua que é falada ali tem sua própria forma de fazer as coisas. But Afrikaans-speaking people are usually very conservative. Mas esses falantes dessa língua que ele fala, que os africanos, eles são muito conservadores. They God-fearing people. I'm sorry? God-fearing people. Eles são um povo assim que teme a Deus. And they go to church. E eles vão à igreja, They're actively involved in church. eles estão bem envolvidos na igreja. Most Afrikaans-speaking would call themselves Christian. E a maioria dos falantes da nossa língua ali, eles se autodenominam cristãos. Yeah, our culture, you know, or, you know, the food that we eat, I think is very much Western, very much similar to what you eat in Brazil. Então, eu penso que a comida que nós comemos ali na nossa cultura, ela é muito similar à comida aqui do Ocidente. You love meat in Brazil? Vocês gostam de carne no Brasil? We've got excellent beef in Nós Brazil. também temos excelente carne ali. So maybe one day you can come Fala pra ele there. que só acredito Então- vendo. You just believe if he sees. Yes. So we love, you know, Brazilian barbecue when we are here. Então, nós amamos o churrasco brasileiro. You know, we really enjoy being in Brazil Nós realmente desfrutamos aqui do Brasil. because Gostamos I don't muito. think the culture is that much different. Porque eu penso que a cultura não é muito diferente. Ok, nós estamos hoje recebendo do Que Vida Vida o evangelista Anders Persson, né? Eu naturalmente que não vou acertar na pronúncia do nome dele, e agradecer também a Juliana, que está aqui nos ajudando nessa translation, nessa tradução com o evangelista, e ele compartilhou um pouco no primeiro bloco sobre a sua experiência pessoal com o evangelho, a maneira com que ele se conectou à fé, a maneira com que Deus tem usado ele para além da nação de onde de fato ele nasceu, a maneira com que ele tem proclamado a palavra, vencendo essas barreiras transculturais. Você vai ficar ligado conosco, nós vamos para o intervalo comercial. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre o que o trouxe para o Brasil, o que atraiu o evangelista a vir para a nossa nação, para realizar essas cruzadas evangelísticas e o que ele tem sentido da nação brasileira no sentido de se conectar a essa fé. Se de fato o que se ouve lá fora se comprova com aquilo que nós estamos vivendo aqui. Então não saia daí não, fica ligado com a gente vai para o intervalo comercial e volta, e nós vamos ouvir o evangelista compartilhando da sua experiência ministerial aqui no Brasil.
Que Vida a Vida, essa semana está tendo a alegria de receber aqui o evangelista Andrew Pesser. E nós estamos sendo ajudados aqui pela Juliana Reis, está sendo a nossa tradutora. Prazer, Juliana Silvio. Reis, ela tem algo em comum comigo, nós somos mineiros, né? E mineiro é desse jeito, onde ele vai a porta abre, não é verdade? Nossa. Aliás, a porta de receber mineiro é na porta da cozinha, né, não, Juliana? Nossa, com aquele pãozinho de queijo, o Quando- cafezinho bem quentinho. Bem quentinho, não rola um queijo não, que nós saímos correndo atrás dele. Nossa. Nós estamos recebendo aqui o evangelista Anders, ele já compartilhou um pouco para a gente no primeiro bloco, e eu deixei uma pergunta em off, para que ele pudesse compartilhar um pouco com a gente do que ele tem vivido, Juliana. Por favor, me ajuda nessa questão. Se em algum momento dessas cruzadas He's evangelísticas, asking if in some moments of this many crusades you have done, ainda que haja diferenças transculturais, we know we have different cultures. a linguagem do evangelho do reino é uma só, não é The verdade? language of the kingdom is just one. Tell us Yes, about yes, it. that is Sim, true. é verdade. I always, say that hallelujah. Eu sempre digo. Everybody say hallelujah. Eu sempre digo And aleluia, é uma everybody says linguagem. amen. E todo Amém, mundo diz aleluia, amém, aleluia. There's that aleluia. Diz a international ele que é a única language. palavra que eu entendo Essa dele dizendo. é uma língua internacional. Yes, it's true. É Mas, verdade. e esse evangelho e essa linguagem do reino, essa linguagem que conecta aos céus, ela traz uma realidade para a realização de milagres? This language of the kingdom, of the heaven, bring a reality to do miracles. Oh yes. Jesus Sim. is the same yesterday, today, and Jesus é o forever. mesmo, ontem, hoje, eternamente. And on the crusade field, we see the most phenomenal miracles. E nesses campos aí de cruzados, nós temos os mais fenomenais milagres. We have seen the lame walk, Nós temos visto os paralíticos the andarem, deaf hear, o cego vê, the blind see. o cego vê, o surdo ouvir. Anything is possible. Tudo é possível. When God turns up, Quando Deus aparece, se when manifesta. the Holy Spirit turns up in a tangible way, Quando o Espírito Santo ele se manifesta de maneira we tangível, experience the Bible as it is written. nós experimentamos o que a Bíblia diz. It is contagious. É contagioso. Sometimes we take people with us. Às vezes nós levamos pessoas conosco. And when they see how God heals people, E quando eles veem como Deus usa pessoas, how people are being delivered, como as pessoas são libertas, and how many people are getting saved, e quando as pessoas são salvas, it becomes contagious. You want to go again and again and e again. isso se torna contagioso. Você quer ir de novo, de novo, Amém. de novo. Amém, que alegria. Eu acredito muito que o coração do evangelista deve arder por almas, né? He's saying, I believe your heart burns for souls. Yes, it's a moral imperative. Isso é algo assim imperativo. It's something that you cannot leave. É algo que você não pode abandonar. Because you know if you don't do it, you'll be disobedient to God. Se você sabe que se você não fizer isso, você estará desobediente a Deus. It is a calling. É um chamado. But God has got such a calling on all people. Mas Deus tem recebido chamado para todas as pessoas. Everybody is supposed to witness for Jesus. Todo mundo tem que testemunhar sobre Jesus. When you become born again, Quando você nasce de novo, you become a witness. você se torna uma testemunha. It's just a pity that so few people Então é uma pena que poucas pessoas are talking about Jesus. estão falando de Jesus. Because this world will look different Porque esse mundo seria totalmente if diferente people were talking about se as Jesus. pessoas, todos os crentes falassem de Jesus. É verdade. Ele acredita que eu vou falar um pouco da realidade do Brasil, I will talk a little bit about the Brazilian reality. que existe hoje uma preocupação muito egocêntrica, muito voltada para o eu, There no sentido is- de buscar a fé. There is a great worry, a great concern, but selfish concern about faith. Isso acaba gerando uma visão materialista com relação à fé. And this ends to generate a vision, a world view about material, about faith. E as pessoas acabam perdendo a essência desse evangelho puro e simples. É necessário resgatar isso? And people lose this essence of this gospel, pure and simple. Yes, you know. It's necessary to rescue that. The Yes, question. it is so that people are focusing on what they can gather on this earth. É verdade, as pessoas têm
estar focadas naquilo que elas podem ajuntar nessa terra. But Jesus says in Matthew chapter 6, Mas Jesus diz em Mateus capítulo he 6, says we must gather for ourselves treasure in heaven, nós devemos ajuntar tesouro nos céus, where rust and moth cannot destroy it. onde o ladrão, né, e a traça não pode But he says gather for yourself. Mas ele diz assim, ó, ajunta para você So mesmo. who is the treasure for? Então, para quem é aquele tesouro? It is for yourself. É para você mesmo. So it is very short-sighted. Então, é bem dito. We only live for 80 years on this earth if we are blessed. Ó, esse tempo na nossa terra, ele é muito limitado. And then eternity comes. E então a eternidade vem. And eternity is forever E a eternidade é para ever. sempre. Para sempre. and ever E para Amém. sempre. and ever E para and sempre. ever E para and sempre. ever. E Amém. para And sempre. Amém. So are you going to gather wealth that only lasts for 80 years or wealth that lasts forever and ever and ever and ever? Então Amém. você vai juntar bens que duram por aproximadamente 80 anos só? There's only Ou one você vai juntar aquilo que vai Na durar para eternidade. sempre? Na there's eternidade. one thing you can take with you Tem uma coisa só que você pode levar when you go to heaven one day. quando você for aos céus um dia. You cannot take your car Você não pode levar seu or carro, your money. ou seu dinheiro, You cannot take your watch, você não pode levar seu relógio, but you can take the people that you led to Jesus with you. mas você vai poder levar as pessoas que você guiou até Jesus. That is true treasure. Isso é o verdadeiro tesouro. Amém. Eu tenho uma conexão muito intensa com Israel. I have a very strong connection with Israel. E é interessante que você vai estudar a cultura judaica It's very interesting when you go to study the Jew culture, e o verbo ter não possui em and this Israel. verb have, there is not exist in Israel, in só o verbo ser. in Jew language, just the verb to be, but verb have they don't have in their Isso- vocabulary. E isso, de fato, é uma diferença enorme. Mas, And this one makes a lot of difference. e também, corroborando o que ele acabou de dizer, reforçando o que ele acabou de And dizer, saying the same what you said, há um texto da palavra que diz que se nós não clamarmos, there is a word who says, if we don't cry, as pedras clamarão. the stone gonna cry. E quando você vai em Jerusalém, And when you go to Jerusalem, você vê as pedras clamando, and you see the stones crying, porque os judeus pararam de proclamar. because the Jews stopped to proclaim. E nós Yes. vivemos em uma geração And we are living in one generation, que a oportunidade, the opportunity, que o tempo the é de time nós, os gentios, is for us, the Gentiles, clamarmos to cry e proclamarmos. and proclaim. Por isso eu quero louvar a Deus pela vida do Andrés, Because I want to praise God for your life. por deixar a sua zona de To conforto leave your comfort zone e vir para a nossa nação and come to our nation para ser um proclamador do to Evangelho. be a proclaimer. Yes. E o que ele está achando de proclamar no Brasil? And what do you think about proclaim the gospel in Brazil? I think it's a wonderful privilege. Eu penso que é um maravilhoso privilégio. You know, God develops a love in your heart for the people where He puts you. Deus ele desenvolve um amor pelo povo que ele te coloca. Amém. So when you go to those people, you automatically connect with them and you start loving them. Então, quando Deus te manda aquele povo, você automaticamente se conecta àquele povo e você passa a amá-los. So when we come to Brazil, Então, quando eu vim ao Brasil, we come and visit our family. quando a gente vem Se sente com o sentimento de visitar uma família. Amém. Qual outro estado do Brasil ele já esteve? He's asking, which states beyond Espírito Santo have you gone? Yes, we have been to Brazil. I think this is about the 5th time. Eu acho que essa é a quinta vez que já viemos ao Brasil. We've mainly concentrated, on Rio de Janeiro. We were there. A gente já esteve no Rio de Janeiro, We've had a few crusades in the favelas there. a gente teve algumas cruzadas nas favelas ali. We've been in Vitória A gente tem estado aqui em and Vitória, Minas Gerais. Minas Gerais. O Brasil é continental, então você Brazil tem is ainda like a continent. tem muito Oh, estado yes. para We você have so caminhar por many ele. states. We have 27 states. E a gente Yes. ora a Deus para que essa chama permaneça acesa. And we pray for this flame still on. Yes, I'm looking forward to exploring
the rest of Brazil. Eu estou ansioso para conhecer e explorar o resto do Brasil. Amém. E o Brasil está de portas abertas. And the Brazil has opened doors for you. Thank you so much. Obrigado, muito obrigado. Evangelista, você disse aqui que você hoje tem uma família, tem uma You esposa, tem said filhos. today you have a family, you have wife, Seus filhos estão daughters, conectados à fé também, estão and, proclamando nações afora. your children also is connected with faith. They are proclaim also. Are they proclaim the faith also? Yes, everywhere I go, my wife joins me. Todo lugar que eu vou, minha esposa está comigo, sempre. Amém. I think, that is a great blessing Eu penso que isso é uma grande bênção, to be traveling together. de viajar juntos. Boa. Our daughters and our whole family are committed Christians. Nossos filhos, toda a minha família, Our são el- cristãos comprometidos. Our eldest daughter is very much involved with the community. A minha filha mais velha é muito envolvida com a comunidade. She drives an organization called the Johannesburg Dream Center. Ela dirige uma organização que que faz um trabalho social chamado Centro de Sonhos. They reach out to the poor people and to Yes. the homeless. Eles alcançam pessoas pobres. And the younger daughter, E a filha minha mais nova, she's helping us, in the university. e ela está nos ajudando ali na universidade. So God has given me two daughters, one who's got the passion of the Father for the gospel, Então ele me deu uma filha que tem a minha mesma paixão pelo evangelho, and Amém. the other one has got a business mind. e a outra é uma empresária. Que bênção. Amém. O time está completo. Então, the team is full, is complete. Yeah. O ministério de Jesus, ele foi pautado em sinais e prodígios. The ministry of Jesus was about signs and wonders. O evangelista acredita que durante um tempo a igreja perdeu esse princípio que Jesus carregava consigo de sinais e prodígios? The evangelist, do you believe for some time the church has lost this principle of signs and wonders? Yes, I think that there are definitely churches who are not who are afraid to move on the terrain of God the Holy Spirit. Eu penso que durante algum tempo algumas igrejas ficaram assim amedrontadas de se mover no poder do Espírito Santo. They are hesitant to pray for sick people. Eles ficavam hesitando, né? Eles hesitavam em orar pelos enfermos. But faith comes by acting on the word of God. Mas a fé vem quando você age pela palavra de Deus. If you don't pray for sick people, Se você não orar pelos doentes, you will not see them getting healed. você não vai ver eles sendo curados. God is the healer. Deus é aquele que cura, It's not the pastor. não é o pastor. And we pray, Nós oramos, but God does the miracle. mas Deus opera o milagre. And we never have to stand in for what God does or does not do. Nós não devemos ir por aquilo que Deus não faz. We just have to be obedient and pray for sick. Nós devemos ser obedientes e orar And God pelos will enfermos. confirm His word with signs and E wonders. Deus vai confirmar a palavra dele com sinais e milagres. I challenge pastors, Eu desafio pastores. be bold Seja ousado. and take the word as is written. Então, leva a palavra como está You escrito. shall lay hands on the sick and they Você- shall be healed. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão Aleluia. curados. Amém. Isso é um princípio bíblico, né? This is a biblical principle. Amen. A palavra de Deus nos ensina isso. The word says, Que nós devemos ter essa autoridade, e o Senhor Jesus disse isso, We que Ele must daria have this autoridade a authority nós para impormos as mãos to sobre os lay enfermos the hands e eles over the serem curados. sick and he will be healed. E aí eu acredito muito que isso não foi para a época apostólica And I apenas. believe it Isso é para os dias atuais também. was not just for the apostolic days, but for No. today, for No. nowadays. Amen. Amém. E eu creio muito que nós precisamos resgatar isso no sentido de autoridade dada ao Senhor para a igreja. We need to rescue this authority which Jesus has given to his church. Yes, He did. Yes. Yeah, it has not changed. Ele não mudou. Amém. The word is still just as relevant as it was written. Então a palavra de Deus continua sendo So- assim como foi escrita. The blind can see, the deaf can hear, O cego pode ver, Amém. The lame o can surdo walk. pode ouvir, o paralítico pode andar. and Jesus can raise the dead from the dead. E o Jesus pode ressuscitar os mortos. Amém. There are many examples Tem examples muitos exemplos of how God has used
men and women of God como Deus tem usado homens e mulheres to pray for the sick, para orar pelos doentes. and the most phenomenal miracles happen. E os mais fenomenais milagres acontecem. Amém. Evangelista, eu não sei se de fato também acontece na sua nação, mas Evangelist, I don't know if this happen in your nation, mas no Brasil eu posso dizer que sim, e eu acredito pelo but que in leio. Brazil happens so much. Eu acredito pelo que eu leio que um dos grandes adoecimentos, uma das grandes doenças When the greatest sick é a doença emocional. disease is emotional disease. E como tratar, por intermédio da fé, os adoecimentos emocionais, a doença emocional? How did you how do you think so we can treat these emotional diseases of our time? Yes, I believe Jesus is the answer for all problems. Eu penso que Jesus é a resposta para todos os problemas. It starts with Jesus. Começa com Jesus. And if we come to Jesus, just the way we are, Então, se nós chegarmos até a Cristo da forma que nós estamos, it doesn't matter what sort of disease there is. If it's emotional, não importa qual seja a doença, seja If it's emocional, physical, seja física, if it's spiritual, seja espiritual, Jesus came to seek and to save and to heal those who looks for him. Jesus veio para buscar, salvar e curar. The world is hungry for revival. O mundo está sedento, faminto por um And I avivamento. think everywhere people are hungry to see the God of the Bible in action. E eu penso que em todo lugar as pessoas estão sedentas por ver o Deus da Bíblia em ação. And believers has got a responsibility. E eu penso que isso é uma responsabilidade. Pastors has got a responsibility Pastores têm essa to responsabilidade trust God para confiar em Deus and to pray for people e para orar pelas and pessoas bring the needs before God. e trazer essas necessidades God will diante de not Deus. cast a stone. Deus ele não vai. When you ask, God will not cast a stone. He won't give you Se a você rock. pedir a Deus, ele não vai te dar uma pedra. When you ask for bread, Quando você está pedindo pão, Jesus will answer your prayer. Jesus vai responder a sua oração. And even the social ills in the community, Mesmo que seja algo na comunidade, which the world has everywhere, ou problemas sociais que nós temos em todo lugar. we need people to start talking about Jesus. Nós precisamos de pessoas que falem de Jesus. The community of faith A comunidade da fé, are to talk about Jesus. They need to witness. eles precisam testemunhar, falar de Jesus. I cannot stress this more importantly. Eu não posso dizer que... Quero dizer algo muito importante. Acts 1 verse 8 says, Atos 1:8 diz: and you shall receive power vocês receberão poder when the Holy Spirit comes upon you, quando o Espírito Santo vier sobre and ti. you shall be my E witness. vocês Amém. serão minhas testemunhas. It doesn't say, you shall maybe be my witness, you shall be my Ele witness. diz, não, talvez você seja. Ele disse, vocês serão. If we keep quiet about Se Jesus, nós continuarmos quietos sobre Jesus, we are party to the social ills of the community. nós somos parte ali nós temos essa responsabilidade com os It's time problemas for the body of da Christ to comunidade. rise up É tempo da igreja se levantar and share the hope e compartilhar a and esperança the good news of Jesus e as boas novas de Jesus with everybody around you. com todos ao redor. And God will bless you. E Deus vai te abençoar. God will send revival. Deus vai trazer o And avivamento. revival is what we're all longing for. E esse avivamento que nós estamos esperando. Amém, eu creio nisso. Que Vida a Vida essa semana recebeu o evangelista Andrew Spessel, e nós tivemos aqui a ajuda da Juliana Reis. O evangelista trouxe um pouco da sua jornada ministerial, ele que vem de Joanesburgo, em África do Sul, compartilha um pouco daquilo que tem vivido no evangelho, aquilo que tem experimentado de mover sobrenatural de Deus em sua família, em sua vida e sobretudo no seu ministério. Espero que este programa dessa semana tenha edificado a sua vida. Fique ligado conosco, eu tenho certeza que no próximo programa nós teremos alguém aqui também compartilhando aquilo que Deus tem feito em sua vida, em seu ministério e em sua família, e também você será edificado. Sai daí não, fique ligado conosco.